Oi, gente! Recentemente, lá no Instagram, me perguntaram, quando eu abri a caixinha de perguntas, sobre como eu imaginava, o que eu acreditava que seria o futuro da moda. E a gente tem discutido muito sobre isso recentemente, né? Vários especialistas, várias pessoas envolvidas com esse tema estão dando a sua opinião sobre qual vai ser o futuro da moda, porque essa foi de fato uma das indústrias mais atingidas nesse momento de pandemia, desse novo coronavírus que chegou e mudou tudo, as nossas relações interpessoais, a nossa forma de trabalho e a nossa forma de consumo. E aí, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E fiz algumas perguntas, umas enquetes lá no Instagram para entender qual era o perfil das pessoas que me seguiam e se o comportamento delas tinha ou não mudado. Quando eu perguntei se alguma pessoa já havia feito compras, se tinha feito compras de roupas durante o período de pandemia, 61% disse que sim. E 40% disse que não comprou coisas durante a pandemia. Outra coisa que eu perguntei foi se elas achavam que tinham mudado a forma de consumir com a quarentena. E 77% dessas pessoas disseram que sim, 24% disseram que não mudaram absolutamente nada. E aí, o que a gente tem visto é que as pesquisas mostram que o número de compras online cresceu em comparação ao número de lojas físicas, de varejo, de shoppings, enfim, que muitos mantiveram fechados e estão reabrindo as portas agora. Então a gente viu um crescimento muito grande das lojas online, né, das vendas online, em detrimento das compras físicas, que acabaram diminuindo bastante as vendas. E aí isso traz um novo panorama, ao mesmo tempo que mostra que nos países em que o comércio já reabriu, muitas pessoas voltaram às compras, muitos shoppings ficaram lotados. A Hermès, por exemplo, foi uma das lojas que faturou sei lá quantos bilhões, assim, de um dia para o outro, sabe? Então, isso mostra que ao mesmo tempo que as pessoas talvez estejam diminuindo seus gastos, se tornando mais conscientes e seletivas no que comprar, existem outras que estão, tipo, nem aí pra pandemia, o que aconteceu e tudo mais, e que quando tiverem a oportunidade vão voltar a comprar e vão, enfim, gastar dinheiro com o que elas acham que é importante para elas. Mas a minha visão sobre o futuro da moda e essas tendências, sabe, que a gente vai ver por aí, são as seguintes. A primeira é que marcas com propósito vão sobreviver muito mais do que outras marcas. Eu acredito que as pessoas com um pouco mais de consciência sobre tudo que aconteceu, sobre desigualdade social e tudo mais, vão começar a preferir, vão começar a dar preferência para marcas que tenham um propósito além da venda em si. Marcas que, sei lá, tenham propósitos ambientais, que preservem o meio ambiente, ou que têm causas sociais, ou que destinam parte das doações ou parte dos recursos para alguma instituição. Enfim, marcas que defendem uma causa. Eu acredito que essas marcas podem começar a se sobressair em relação às outras marcas que estão visadas só no lucro. Outra questão é a questão da consciência econômica. Eu acho que as pessoas começaram a entender que elas precisam poupar, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente teve uma crise gigantesca, né, na economia, porque muita coisa fechou, muita coisa quebrou, muitas pessoas ficaram sem fonte de renda nesse momento. Então, para grande parte da população, foi hora de rever gastos, foi hora de começar a poupar e de começar a ter uma reserva para o futuro. E isso traz uma consciência econômica diferente que faz as pessoas começarem a poupar. A gente já vem assistindo esse movimento, tanto que youtubers, economistas, pessoas que falam sobre economia financeira e tudo mais, vem crescendo, porque as pessoas realmente precisam começar a saber onde investir, onde guardar e como cuidar do seu dinheiro. Outra questão que eu acho que vai começar a se sobressair é a questão da valorização das compras locais, da economia local, produtos artesanais, de mão de obra local, sabe? Isso tudo vai fazer com que você fortaleça o seu comércio, fortaleça a sua cidade, fortaleça a economia ali, porque a gente conhece quem está fazendo, a gente sabe das necessidades dele, a gente sabe que através do que a gente
consome, a gente pode ajudar essas pessoas e também a gente vai passar a valorizar mais esses produtos, porque são produtos diferenciados, né? São produtos que, enfim, são únicos, são exclusivos, feitos com amor, com carinho e por pessoas que realmente precisam, e através, às vezes, do nosso incentivo a gente já pode mudar a realidade dessas pessoas. Outra tendência que eu acho que a pandemia, assim, sabe, escancarou foi a questão do conforto na hora de se vestir. Cada vez mais a gente está buscando por peças confortáveis, modelagens que sejam mais larguinhas, tecidos que sejam bem gostosos e confortáveis de se vestir. Então essa eu acho que é uma procura constante. Eu acho que meio que a gente está abandonando aquelas coisas que são muito desconfortáveis no nosso dia a dia, seja porque apertam, seja aquele sapato que machuca. Hoje em dia a gente tá querendo mais conforto e a pandemia trouxe a questão dos moletões, pijamas, como assim, carro-chefes da nossa vida, principalmente para quem ficou em casa. E com isso, essa necessidade, assim, de cada vez mais se sentir confortável, porque, poxa, você não vai abrir mão de uma roupa confortável que você tava vivendo ali por meses para se vestir daquela forma completamente desconfortável, que te deixa mal. Então, essa é uma tendência, cada vez mais sleep dress, cada vez mais roupas com caras de pijama, roupas de moletom para se usar no dia a dia. Às vezes, por exemplo, roupas com modelagens mais elegantes ou mais formais, como blazer, sendo usados em tecidos como moletom. Então a gente vai ver essas adequações para fazer com que as roupas se tornem mais confortáveis no nosso dia a dia. Outra tendência que eu acho que vai ficar aí por meses, talvez anos, é a questão das máscaras. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão começando a adequar a máscara ao que está vestindo. Então tá começando a existir uma preocupação de ter uma máscara que combine com a roupa, ou que você use lenço, enfim. E aí começam a existir produtos, né, nesse sentido de proteção, que sejam fashionistas, né, que passem um pouco da sua identidade, da sua personalidade através do que você veste, já que aos poucos a vida tá voltando ao normal, as pessoas estão voltando a sair, enfim, precisando de frequentar lugares e participar de compromissos, e é necessário que a gente se previna, que a gente proteja o outro também, e as máscaras talvez fiquem aí por bastante tempo, e aí elas vão se tornar um item cada vez mais do nosso vestuário, cada vez mais do nosso cotidiano. Outra tendência que a gente já vem escutando muito sobre ela, que se tornou uma moda, é a questão do minimalismo. Eu acho que com a pandemia, com o isolamento social, as pessoas ficando mais em casa, elas foram percebendo que muitas vezes elas não precisam de tudo que elas tinham, sabe? É óbvio que voltando ao normal, assim, a vida que elas tinham antigamente, talvez até o número de roupas que elas tinham vai voltar a ser usado e tudo mais, mas a gente vai percebendo que a gente realmente não precisa de tanto, sabe? E que geralmente a gente tem coisas que a gente gosta e que a gente pode dar prioridade a elas e descartar, desapegar de coisas que não fazem sentido. Então eu acho que o minimalismo vai ser uma coisa cada vez mais presente para que a gente possa ter uma vida confortável e uma vida com escolhas conscientes e boas. E isso tem muito a ver com uma outra tendência que está cada vez mais em alta no mundo da moda e principalmente no mundo, na sociedade como um todo, que é a questão do autoconhecimento, sabe? Quanto mais você se conhece, mais fácil fica de fazer suas escolhas e principalmente de lidar com todas essas questões que a gente está vivendo aí na sociedade, no mundo. Então o autoconhecimento é algo que vem sendo muito falado e trabalhado, e as pessoas estão buscando cada vez mais ferramentas e estratégias para se conhecerem. E eu acho esse movimento super genuíno e importante, porque isso faz com que a gente se torne mais consciente nas nossas escolhas e que a gente realmente faça escolhas que façam sentido pra gente, né? Em meio de tantas ofertas, seja da moda ou seja de vários outros mercados, que a gente possa selecionar aquilo que de fato importa. E aí uma outra tendência que talvez venha um pouco contrária ao minimalismo é a questão da extravagância. Ao mesmo tempo que as pessoas estão percebendo que elas precisam de menos coisas, eu acho que essa necessidade de ficar em casa, de não poder sair, de não poder ir em eventos que gostavam de ir e tudo mais, vai fazer com que muitas pessoas que talvez tenham um gosto mais extravagante usem um momento de retomada das atividades para extravasar, sabe? Para se tornarem pessoas ainda mais extravagantes, de querer usar blusas de paetê para ir no supermercado.
Então também vai existir essa tendência da extravagância, de querer ser quem você é, sabe? De tirar a poeira de tudo que você tem no guarda-roupa e se vestir como você quiser. Então eu acho que as pessoas também vão se libertar um pouco, assim, dessa questão de timidez ou de, enfim, vergonha de se expressar, e vão começar a se expressar mais, porque, né, a gente tá aí pra viver e a gente não sabe até quando, e essa pandemia veio mostrar isso pra gente, que a gente realmente tem que viver o hoje. Então é isso, esse é o meu ponto de vista, assim, a minha visão sobre o futuro da moda e essas tendências sobre comportamento que vão surgir nos próximos meses, sei lá, ao longo dos anos. Eu quero muito saber a opinião de vocês, me contem se alguma coisa mudou em vocês ou não, se vocês enxergam uma mudança em relação ao comportamento das outras pessoas também ou não. Vamos discutir sobre isso, eu acho que é uma discussão super saudável, que pode gerar muitos frutos, eu acho que pode conscientizar muitas pessoas, enfim. E a gente tá aí pra isso mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece, todos os outros vídeos. E me segue lá no Instagram também, que é @ThalitesCorali, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Um beijo e até a próxima!